Madeleine Smith nasceu em 29 de março de 1835 em Glasgow, Inglaterra. Em uma das famílias mais conhecidas e respeitadas de Glasgow na época. Seu pai, o arquiteto James Smith, havia projetado muitos dos edifícios vitorianos modernos de Glasgow. A família vivia em Blythswood Square, o endereço mais prestigiado da cidade, e a jovem Madeleine passou 2 anos em uma escola particular para meninas em Londres. Como era normal na época, seus pais planejavam encontrar um marido adequado para ela. Uma versão vitoriana de um casamento arranjado. Como filha de um arquiteto rico e famoso de Glasgow, esperava-se que ela se casasse com alguém de sua própria posição social. No entanto, a socialite de 20 anos quebrou todas as regras quando começou um caso secreto de 2 anos com o charmoso funcionário de um armazém de 30 anos, Langelier, das Ilhas do Canal. As cartas de amor apaixonadas, que eram consideradas altamente indecentes na época, chocaram o público com seu conteúdo sexual detalhado. O casal se conheceu por acaso em 1855 durante uma das muitas viagens de compras de Madeleine nas proximidades de Satyhall Street. Quando seus pais anunciaram o casamento com o muito mais adequado William Minoche, um rico comerciante e amigo de seu pai, ela sabia que teria que terminar o relacionamento com Langelier. Em fevereiro de 1857, Madeleine concordou em se casar com Minoche e pediu a Langelier que devolvesse suas 248 cartas e fotografias, mas ele recusou. Em uma carta, ela implorou: "Confio na sua honra como cavalheiro que você não revelará nada do que aconteceu entre nós." Langelier então pressionou Madeleine Smith para uma série de encontros clandestinos em sua casa e começou a manter um diário. Ele disse às pessoas que estava vendo Madeleine, e se sentiu mal depois de beber o chocolate quente que ela deu para ele. Acrescentando: "Acho que estou sendo envenenado." Langelier desmaiou repentinamente em sua hospedaria em Glasgow em 23 de março de 1857. Ele foi encontrado pela proprietária da pousada em posição fetal e, apesar da atenção médica, morreu no dia seguinte. Após sua morte, sua família insistiu que fosse realizada uma autópsia e os resultados foram entregues à polícia. Um exame forense detectou mais de 30 grãos de arsênico em seus restos mortais. Os detetives também descobriram a correspondência secreta entre o casal, que revelou seu relacionamento apaixonado e ajudou a reconstruir os eventos que cercaram a morte suspeita de Langelier. Foi então tomada a decisão de acusar a jovem Madeleine Hamilton Smith desse assassinato. Em 30 de junho de 1857, seu julgamento começou em Edimburgo, sob o olhar atento da mídia mundial. A extensão total do relacionamento deles foi revelada, incluindo as cartas de amor explícitas de Madeleine. "Minha camisola estava vestida quando você me viu", ela escreveu ao seu amor francês. "Gostaria que você estivesse com a mesma roupa." A acusação alegou que ela envenenou Langelier com arsênico na casa de seu pai, para evitar que a notícia do relacionamento emergisse. Madeleine tinha os meios, o motivo, a oportunidade, mas o que a acusação não tinha era prova concreta. O tribunal foi informado de que Madeleine comprou uma garrafa de arsênico na farmácia Murdoch Brothers na Satyhall Street, sob o nome de M.H. Smith com o H referindo-se ao seu nome do meio. O arsênico era uma arma popular de assassinato no século XIX porque era facilmente disponível. Também era usado para fazer velas, papel de parede e vestidos. Durante todo o julgamento, Madeleine Smith nunca pareceu preocupada com os procedimentos. Ela também parecia exercer uma fascinação peculiar sobre os homens no tribunal, especialmente os jurados. Mais tarde, ela diria a uma superintendente da prisão feminina, onde foi mantida aguardando o julgamento, que recebeu centenas de propostas de casamento de homens que leram sobre suas façanhas. Em sua defesa, Madeleine afirmou que não tinha visto Langelier por 3 semanas antes de sua morte.
Ela também insistiu que o arsênico que comprou na farmácia era para matar vermes e também para fins cosméticos, diluído com água, para lavar o rosto, braços e pescoço. O caso da acusação baseava-se no motivo esmagador que a jovem tinha para se livrar de Langelier. Sua equipe jurídica argumentou que não havia evidência de que o casal tivesse se encontrado nos dias em que ela supostamente administrou as doses fatais de veneno. Sugeriu-se até que Langelier estava com o coração partido, e poderia ter tirado a própria vida, depois que ela terminou o relacionamento. Apesar das objeções da defesa, todas as cartas de amor foram lidas no tribunal. Devido às suas descrições francas de sexo, elas chocaram e excitaram a sociedade vitoriana tão reservada. As cartas também foram amplamente publicadas nas centenas de jornais que cobriam o caso. Mas, embora provassem um possível motivo para o assassinato, não havia nada incriminador no conteúdo. Só porque ela queria terminar um relacionamento para começar outro, isso não a tornava necessariamente uma assassina. Foi provado que Madeleine comprou arsênico, mas não se pôde provar que ela esteve com a vítima na noite em que ele morreu ou mesmo nos dias anteriores à morte. O júri foi informado pelo juiz do julgamento que poderiam considerar a acusada culpada ou inocente. Após apenas 30 minutos de deliberação, Madeleine Smith foi absolvida da acusação de assassinato com o controverso terceiro veredito. Quando o porta-voz do júri anunciou a decisão, o tribunal aplaudiu. Madeleine Smith deixou o tribunal como uma mulher livre. Apesar de sua absolvição, ela foi vista por muitas pessoas comuns como a menina rica que escapou do assassinato. A Grã-Bretanha vitoriana ficou escandalizada com as correspondências explícitas citadas durante o julgamento, e a frieza surpreendente no banco dos réus da jovem de classe alta enfrentando a pena de morte. Apesar do veredito de absolvição, Madeleine Smith nunca esteve completamente livre de suspeitas e decidiu deixar Glasgow para sempre. Ela se mudou para Londres, onde se casou com o artista e designer George Wardley e teve 2 filhos, Tom e Kiri, com ele. O casal se separou e depois se divorciou, e Madeleine mudou-se para a cidade de Nova York em 1890 com seu filho Tom, agora adulto. Lá, ela se casou pela segunda vez com William Sheehy e esse casamento durou até sua morte em 1926. Ela faleceu 2 anos depois, em 12 de abril de 1928, aos 93 anos, e foi enterrada sob o nome de Lena Sheehy. Ela está enterrada no cemitério Mount Hope, em Hastings-on-Hudson, Nova York. Langelier está enterrado no cemitério Henshaw, na Ingram Street, na Merchant City. Por causa do escândalo, a família de Madeleine Smith foi forçada a deixar sua casa em Glasgow e se mudar para Bridge of Allan, em Stirlingshire. Eles se mudaram novamente para Palment, perto de Falkirk, onde o pai de Madeleine morreu em 1863, aos 55 anos, abalado por todo o caso. A maioria das pessoas na época acreditava que Madeleine Smith assassinou Langelier para proteger suas próprias perspectivas futuras e acabar com as ameaças de chantagem. No entanto, crucialmente, não havia prova de que Madeleine Smith e Langelier se encontraram nas semanas anteriores à sua morte. O advogado de Madeleine Smith também conseguiu excluir do julgamento o diário de Langelier, com referências a ser envenenado, o que provavelmente a salvou de uma sentença de morte. Até hoje, permanece um dos maiores mistérios não resolvidos de Glasgow. Se Madeleine Smith não assassinou Langelier, então quem o fez? Teorias posteriores. Tal como no caso de Lizzie Borden, acadêmicos e criminologistas amadores passaram décadas analisando os detalhes do caso. A maioria dos estudiosos modernos acreditam que Madeleine Smith cometeu o crime e que a única coisa que a salvou de um veredito de culpa e de uma sentença de morte foi o fato de que nenhuma testemunha ocular pôde provar que Madeleine Smith e Langelier se encontraram semanas antes de sua morte. Após o julgamento,
O The Scotsman publicou um pequeno artigo, afirmando que uma testemunha se apresentou alegando que um jovem e uma jovem foram vistos do lado de fora da casa de Madeleine Smith na noite da morte de Langelier. No entanto, o julgamento já estava em andamento e a testemunha não pôde ser interrogada durante o mesmo. Nessa foto, Madeleine Smith, vivendo como Lena Vargley em New York, nos Estados Unidos, por volta de 1920. Amigos, o que vocês acharam sobre esse caso? Deixem seus comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, ativar o sininho para receber as notificações assim que eu postar um vídeo novo, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais vídeos sobre casos criminais. Até a próxima, se cuidem e fiquem de olho no próximo caso.